E olha isso aqui, a nossa imagem 360 foi gerada, mas olha que incrível para você apresentar para o teu cliente que fica essa imagem aqui. E olha só, ele já gerou aqui nossa iluminação e com poucos cliques também nesse botão de enviar e mandar a minha imagem lá dentro para o Hydral já renderizar essa imagem para mim. E olha só, pessoal, com uma compatibilidade totalmente direta, eu consegui trazer a minha imagem aqui para dentro do Hydral. Então aqui, com poucos cliques, a gente conseguiu trazer um projeto melhor para renderizar dentro do meu SketchUp. Fala pessoal, aqui é o Alexandre, eu tô gravando esse vídeo aqui pra gente te apresentar o plugin do SketchUp do Hydral. Esse plugin ele tem o objetivo de te ajudar a gerar melhores imagens dentro da inteligência artificial. E eu já quero deixar aqui claro que esse plugin ele é totalmente gratuito. Se você é assinante ou não do Hydral, você tem acesso a ele, você pode usar ele para otimizar o teu projeto do SketchUp. E você vai ver que esse plugin ele é muito interessante, então você vai acessar aqui o nosso site, vai vir aqui em plugin do SketchUp e aqui você vai ter acesso a esse plugin e aqui você já consegue ver tudo que ele faz. Então é um plugin que consegue ter uma configuração automática do teu SketchUp focado no uso da IA. A gente sabe que quando a gente vai gerar uma imagem para inteligência artificial, a gente tem que otimizar algumas coisas da viewport do SketchUp, colocar algumas luzes e sombras, alguns estilos dentro do SketchUp que facilita a geração ali da nossa imagem com mais qualidade. E esse plugin ele te ajuda nisso, ele já coloca uns presets para você com poucos cliques conseguir otimizar teu projeto. Dentro do plugin você também vai ter uma geração mais precisa de câmera, então lá você vai ter modelos de câmeras fotográficas, linhas guias, né, que a gente sabe que é muito importante hoje na arquitetura, essas linhas para a gente saber posicionar nossos elementos. Isso vai aparecer dentro do viewport do teu SketchUp. Iluminação automática, então lá dentro do plugin você vai conseguir gerar essa iluminação automática. A gente sabe que para fazer imagens para inteligência artificial a gente já tem que colocar o preview da iluminação para a IA saber que lá tem uma iluminação. E a criação de espelhos, né, isso sempre foi uma dificuldade dentro do render com IA, a gente ter um espelho ali que seja real, né? A IA às vezes tenta imaginar o reflexo daquele espelho, mas aqui a gente consegue recriar esse reflexo com uma imagem. Além disso, a gente vai ter mais algumas outras coisas nesse plugin, otimização de projeto, otimização de arquivo, que eu vou mostrar para você nesse vídeo. E bora lá, para a gente dar início, eu vou pedir para você acessar o site, clicar aqui em baixar o plugin. Lembrando, ele é gratuito. Aqui eu tô gravando o vídeo nessa versão. Vale lembrar que a gente sempre tá ouvindo o usuário, então se você tem alguma dúvida, algum problema para relatar sobre esse plugin, ou você tem alguma atualização, alguma coisa que você acharia muito interessante de colocar aqui dentro desse plugin, manda pra gente no suporte. Nossa equipe tá lá pronta para te atender. Então, você vai fazer o teu uso no teu dia a dia, você passa feedback pra gente, a gente vai ficar muito grato em poder trazer uma novidade especialmente para você. Clica aqui em baixar agora, ele já vai fazer o download do plugin e aí a gente vai lá dentro do nosso SketchUp. Vou abrir aqui meu SketchUp. Bom, pessoal, e aqui dentro do nosso SketchUp é muito simples. Você vai vir aqui em extensões, vai clicar aqui, vai em gerenciador de extensões e aqui você vai clicar em instalar extensão. Aí você vai escolher a extensão do Hydral. Eu não vou instalar aqui porque eu já tenho ela instalado, mas para você é o mesmo processo. E aí pronto, depois instalado já vai aparecer para ti essa navegação aqui, ó. Se ela estiver somente o ícone do Hydral, você pode arrastar ela aqui para cima na tua navbar e já vai aparecer todo o plugin de forma completa, tá? E aí pra gente dar início, a gente tem alguns atalhos aqui, mas eu vou pedir para você abrir o teu plugin. Pega ele, abre aí, você vai ter que responder algumas coisas, a gente vai pedir teu nome, teu e-mail, coisa básica aqui. Como eu falei, o plugin é gratuito. Após isso, você já vai ter essa tela aqui no teu plugin. E o que você consegue ver aqui? A primeira coisa que a gente vai ter aqui são os nossos presets, otimização da cena. Isso aqui é para quando você vai jogar a tua imagem para dentro da inteligência artificial, você conseguir fazer uma otimização para que a IA entenda melhor as tuas texturas, a tua iluminação. Então, vou clicar aqui em estilo arquitetônico, só para você ver como vai ser essa aplicação. Olha só o que ele fez com o nosso projeto ali. Vou até aumentar aqui para você o nosso plugin. Ele já otimizou de uma forma que ficou mais nítido a minha cena. Claro que eu tinha piorado um pouco antes, tinha deixado mais escuro, né? Mas é só para você ver como isso ia ficar. Agora eu vou clicar aqui no padrão interior. Em interior ele faz essa otimização pra gente e vou clicar aqui no exterior para você ver. Percebe que cada otimização tem uma configuração um pouquinho diferente. A gente tem também aqui a textura criativa. A textura criativa é para você que está no processo de testar o teu projeto. Você quer gerar ideias novas de textura, gerar ideias mesmo desse projeto. Então aqui com a textura criativa você vai mandar para dentro do Hydral um projeto mais chapado, né, sem texturas, mais
com mais cores. E aí lá você vai poder escrever para IA, pô, na parede marrom eu quero colocar tal tijolo, na parede branca eu quero que seja tal textura, minha cama tem tal cobertor em cima. Então você pode trazer isso para dentro do teu projeto. Outra coisa que eu quero te falar sobre esses presets aqui é que eles mexem nas configurações aqui embaixo. Então se você quiser montar o teu próprio preset, você consegue pegar um desses aqui como padrão e vir editando aqui o teu preset, tá? Eu já vou te falar sobre cada opção que a gente tem aqui dentro, mas você usando esses presets aqui, você já tá com uma configuração muito boa. Às vezes a gente precisa fazer alguns ajustes, porque tem alguns projetos ali que é melhor você mexer um pouquinho no contraste e tudo da tua imagem. E aí outra coisa que eu quero te falar também é que esses templates aqui, eles não são necessariamente para você usar em interior ou exterior. Se eu clicar aqui no exterior, por exemplo, eu gosto de usar ele para interiores. O de interior, às vezes, pode ficar legal para exterior. O modelo de arquitetura padrão pode ficar legal para os dois. Então, assim, não se prenda a um nome. A gente só coloca um nome aqui, mas você pode usar esses presets como ficar melhor no teu projeto. Eu gosto bastante desse exterior aqui. Vou colocar aqui no estilo arquitetônico, porque ele é um pouco mais padrão do que a gente vê na arquitetura. E aí a gente vai alterando ele aqui juntos. A primeira opção que a gente vai ter aqui é ambiente, environment. A gente vai poder escolher qual que é o nosso ambiente lá atrás. Então, vou colocar no simples aqui só para você ver. Landscape, ele vai alterando, o interior vai deixar todo branco. Vai muito do que você quer no teu projeto. Normalmente, quando você tem janelas, é interessante que você use um desses dois. O default aqui ou o exterior, tá? Vai ficar bem legal o teu projeto com essas opções. Se você tiver numa opção superior ao SketchUp 2024, 2025, você consegue fazer o upload aqui do teu HDRI. A gente tem aqui a opção de Shadows, né? Que são as sombras do nosso projeto. E a gente pode habilitar ou desabilitar elas aqui no nosso projeto. Desabilitando ela vai ficar escura, às vezes ele vem habilitado por padrão, você clica e desclica, ele já vai pro normal. Quando você habilita aqui a tua luz e sombra, sempre é interessante que você deixe num preset com as luzes bem altas. Não tente deixar um projeto tão assim, sabe? Ele acaba trazendo dificuldade para inteligência artificial. Vou voltar aqui então. Aqui você vai ter algumas configurações, como ligar e desligar as sombras, né? Isso aqui sempre a gente vai olhando pro nosso projeto para ver se faz sentido. E é legal você saber que essas opções estão aqui dentro de sombras, porque elas são opções que estão dentro das sombras. Então, pô, quando eu falo que eu quero as faces aqui, é como a minha sombra vai rebater nas faces, nas linhas, nas bordas, enfim, aqui você consegue fazer esse controle. Vou minimizar aqui os nossos shadows e bora para nossas opções de câmera. Aqui a gente tem algumas coisas muito interessantes. Primeiro, a gente tem esse guia de linhas aqui. A gente não deixa ele habilitado por padrão, porque às vezes polui um pouco a tua imagem, mas esse guia, ele é da fotografia e você pode usar ele aqui para posicionar melhor o teu projeto. Então você vem aqui, ó, normalmente esses pontos aqui a gente tem que colocar os elementos que a gente quer mostrar. Então eu coloco aqui, por exemplo, que eu quero mostrar minha cama e meu ventilador, enfim, e aí eu consigo posicionar a minha câmera. Eu também consigo habilitar aqui os pontos de perspectivas, então perspectivas de 2 pontos. Habilitando aqui, a gente vai ter uma coisa muito legal na arquitetura, que é as linhas verticais retas. Quando a gente vai fazer um projeto, isso aqui é muito importante, porque na vida real, tenta olhar para uma linha reta aí na tua casa, você não vai conseguir ver com que essa linha fique torta para você, nunca ela vai ser torta. Uma parede reta para cima, sempre ela é reta na vertical. Então, aqui quando a gente habilita essa opção, a gente tá tentando reproduzir isso. Aqui a gente também vai ter as opções de câmera. Lembra que eu falei para você lá no começo que a gente vai ter lentes de câmera? Aqui a gente vai lidar dessa forma. E aí você pode procurar aí as melhores lentes para arquitetura e simular aqui no teu projeto. Diferente do zoom do SketchUp, que é diferente quando você aperta Z lá no SketchUp e digita um tamanho de zoom. E aí aqui eu posso colocar 35, né? 35 é bem mais aberto, 50, 75. Se você procurar na internet, você vai até ver qual que é a lente do teu celular e você pode reproduzir isso aqui dentro também. Eu consigo habilitar aqui o WSD, então quando eu habilito essa opção, quando eu aperto W eu vou para frente, quando eu aperto S eu vou para trás, quando eu aperto D eu vou para direita e quando eu aperto A eu vou para esquerda. Então eu consigo fazer esse ajuste da minha câmera também usando o WSD. Às vezes eu só quero ir um pouquinho para frente, você não consegue às vezes usando o teu mouse, né? Então você consegue fazer isso aqui usando o WSD. Aperto o W para frente e o S para trás. E vamos para linhas, né? Então aqui a gente consegue definir como que vai ser as bordas do nosso projeto. Tá vendo que eu tenho essas linhas pretas aqui no meu SketchUp? Olha só, se eu clicar aqui, elas somem. Na verdade são os perfis aqui, né? Então se eu clicar aqui, vai sumir esses perfis que a gente tinha aqui ao redor do nosso travesseiro. Habilitando ele, eles vão começar a aparecer. E aí eu consigo definir a grossura deles, né? Obviamente que a gente não quer linhas grossas no nosso projeto, porque isso aqui vai atrapalhar na nossa geração ali com inteligência artificial. Se eu tiver minhas linhas habilitadas aqui, eu consigo colocar uma cor nela, tá? Normalmente ela tá aqui com um padrão no escuro. Eu posso colocar aqui o padrão de cor do item. Então você pode ver que o branco ficou branco, o verde ficou verde. Talvez faça sentido para você. E aí você pode até manter essas linhas. Aqui em Face,
eu consigo escolher algumas coisas da nossa cena. Então, se eu colocar aqui mono, você vai ver que não faz tanto sentido pra gente, mas ele deixa essa tela aqui que a gente pode usar como algo criativo também, para mandar lá para IA sugerir as texturas pra gente. Shadow, ele vai fazer aquela imagem mais chapada, e textura, essa imagem com textura que a gente tá acostumado a ver aqui dentro do SketchUp. E aí eu posso habilitar essa opção que só tá disponível para os SketchUps 2024 superiores, que é o Ambient Occlusion, que ele deixa a nossa cena mais bonita. Fica olhando os travesseiros ali, que eu vou desabilitar. Olha só como os nossos travesseiros praticamente sumiram. O Ambient Occlusion, ele cria sombras de contato. Então a gente habilitar ela aqui, fica bem interessante aqui, os nossos itens que tem sombra, eles aparecem. Se eu aumentar muito isso aqui, vai ficar bem feio, tá? Mas é só para você ver como vai ficar. Olha lá. Eu costumo deixar aqui algo mais baixo. E aqui em captura, a gente já tá no final. Eu tenho essa opção aqui, que ela desabilita aqueles eixos do SketchUp. Às vezes o teu eixo tá no meio da tua cena, você pode desabilitar ele por aqui. E aí, aqui você vai definir a tua resolução da tua imagem. Então você pode fazer uma resolução personalizada, mas também você pode vir aqui e escolher a resolução que você achar melhor dentro do plugin. Conforme eu vou escolhendo a minha resolução aqui, ele vai alterando as bordas aqui no meu SketchUp. E aí eu consigo ver qual é o enquadramento que eu vou trazer para minha cena. Mas pessoal, antes da gente dar continuidade aqui nessa geração, nesse uso do plugin, eu quero que você feche ele aqui, porque a gente tem esses atalhos rápidos. Então eu tava te mostrando aqui tudo que a gente pode fazer lá dentro, mas tem muita coisa que a gente já consegue fazer aqui com poucos cliques dentro do nosso SketchUp. Então o que eu vou fazer aqui? Só pra gente, né, simular, eu vou desligar nossa luz e sombra, vou colocar aqui um estilo bem feio, só pra gente ver a mudança, né, que isso vai causar. Pronto, agora estou com um estilo aqui bem feio pro nosso SketchUp. Vou otimizar tudo aqui. E digamos que eu quero otimizar minha cena para isso. Eu vou vir aqui e vou clicar em otimizar cena e pronto. Ele já trouxe uma otimização para nossa cena, aplicando um preset daqueles que a gente tem. Depois disso, eu quero fazer esse espelho aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no espelho, vou clicar onde eu quero que esse espelho fique e pronto. Ele vai gerar o meu espelho e esse aqui foi o nosso resultado do espelho. E não para por aí, eu consigo vir aqui, por exemplo, em outro elemento e gerar mais um espelho nesse lugar. Então digamos que eu tenho vários espelhos um do lado do outro, eu posso ir fazendo isso. Sei lá, eu posso fazer várias coisas aqui de espelho, eu não vou ficar clicando aqui porque a gente já não tem nada que pareça com um espelho. Para mim sair da ação de criar espelho, eu aperto um ESC, pronto, ele saiu aqui. E aí digamos que agora a gente quer criar uma iluminação daquelas de fita LED, né, que fica ao redor do nosso espelho. Claro que esse espelho aqui não foi feito para isso, mas eu vou te demonstrar aqui também. Vamos selecionar aqui a nossa opção então de gerar iluminação. Vou clicar aqui no meu espelho e com poucos cliques eu consigo escolher a altura, né, da minha iluminação para o lado que eu quero ela. Clique em OK e ele já vai gerar aqui a nossa iluminação para a gente ter isso lá para a inteligência artificial entender que isso aqui é uma iluminação. E olha só, ele já gerou aqui nossa iluminação. Para a gente trazer mais controle, como a cor dessa iluminação, a gente vai ter isso dentro do plugin. E com poucos cliques também, eu consigo clicar aqui nesse botão de enviar e mandar a minha imagem lá dentro para o Hidral já renderizar essa imagem para mim. E olha só, pessoal, com uma compatibilidade totalmente direta, eu consegui trazer a minha imagem aqui para dentro do Hidral. Percebe os espelhos que a gente colocou, até o espelho no lugar do quadro aqui, o Hidral conseguiu gerar como um espelho de verdade. Então aqui, com poucos cliques, a gente conseguiu trazer um projeto melhor para renderizar dentro do meu SketchUp. E claro, nesse projeto aqui que a gente fez, a gente não pode deixar de elogiar essa modelagem. A tua modelagem também precisa estar incrível para que você tenha um resultado incrível dentro da inteligência artificial. Passando um pouquinho na frente do que a gente vai ver aqui nessa aula, eu quero te mostrar, quando a gente abre aqui o plugin do Hidral, uma outra opção que a gente tem aqui dentro. Você vem aqui em outros e aí você vai clicar aqui em estatísticas. Normalmente, os arquitetos eles trabalham por hora de projeto. E aqui, esse plugin, ele vai te dar uma noção de estatística de quanto tempo você está gastando dentro desse projeto, quantas imagens você já gerou, quantas vezes você abriu isso. E olha que legal, você pode abrir aqui um reporte que ele fica salvo no teu computador, então mesmo sem o SketchUp você consegue abrir esse reporte que ele vai te mostrar quanto tempo você já gastou dentro desse projeto, as imagens que você gerou, você vai conseguir acessar essas imagens a partir daqui. Então olha que legal o que a gente consegue fazer com esse plugin. Ele já gera aqui para você o tempo, o dia que você iniciou, o tempo de projeto, as sessões. Então olha só, eu já abri 3 vezes esse projeto, já fiquei 41 minutos aqui gravando vídeos com ele para vocês, o tempo que eu gastei nele. Então tudo isso você traz aqui para dentro, etiquetas, estilos que a gente aplicou. Então é um reporte direto do teu projeto. Se você tiver alguma coisa que você quiser que a gente inclua nesse relatório aqui, por favor nos fale que a gente vai colocar aqui para você. Voltando aqui para o nosso projeto, então eu vou colocar esse estilo aqui
exterior de novo. Para não ficar na nossa tela aqui, eu vou desativar nossas linhas guias. Também eu quero apagar essa luz que a gente fez aqui no espelho, porque a gente vai fazer outra daqui a pouco. E aí, você vai vir aqui em outros. Aqui a gente consegue ver mais algumas opções que a gente tem dentro desse projeto, que são os espelhos. E aqui você vai ver que você vai ter mais configurações do espelho. Então, por exemplo, digamos que teu espelho está ficando invertido e ele deve ser no tamanho correto. Você pode clicar aqui em espelhar o teu espelho, clicar aqui novamente e gerar ele espelhado agora no lugar que você quer gerar. E aqui a gente tem duas formas de gerar um espelho. Eu vou apertar um ESC para ele sair da seleção. E eu posso, por exemplo, dar 2 cliques no meu espelho, abrir ele aqui. Nesse caso, eu preciso estar fora do grupo. Eu vou gerar aqui um dentro do grupo só para você ver como que fica. Olha só, como eu estava dentro de um grupo, ele gerou a imagem como se eu realmente estivesse dentro do grupo. Então é bem importante, quando você for usar essa opção, você selecione uma face que esteja fora do grupo, como por exemplo esse espelho que eu fiz aqui agora. Ó. Então olha só, vou colocar ele aqui. Posicionei minha câmera, cliquei na face e criei aqui para ele gerar esse espelho com um espelho que estava fora de grupo. Mas assim, normalmente é interessante que você use essa opção aqui porque ela tá funcionando. Então ela é mais rápida, mais prática. A gente deixou as duas opções porque tem alguns casos que é melhor você usar outra. Vou minimizar aqui os nossos espelhos. E aqui a gente tem a opção de LED e spot para a gente gerar isso automático. Lembra que a gente tirou o LED ao redor do espelho? E eu posso fazer algumas configurações a mais. Então escolher aquela cor do nosso espelho. E aí eu posso fazer a mesma coisa. Selecionar a aresta. Aqui nesse caso ele vai escolher arestas, tá? Então se eu entrar nesse espelho aqui, por exemplo, eu tenho que deixar selecionado somente a minha aresta aqui para ele gerar, tá? E aí eu clico aqui, escolher essa cor. Interno ou externo, ele já me mostra um preview de como vai ficar o meu espelho aqui. Então eu consigo ver isso na prática. Eu também consigo selecionar aqui para frente e para trás, dependendo muito do teu projeto, isso aqui funciona. E ele já gerou aqui pra gente o nosso espelho interno. Outra coisa que eu consigo fazer também é fazer fitas LEDs, né, que a gente tem às vezes no mobiliário, tem às vezes no teto. Então eu consigo vir aqui, por exemplo, entrar dentro desse grupo, selecionar somente a linha onde eu quero colocar a minha fita LED e aí eu vou criar na seleção a minha fita LED aqui. Aqui eu consigo ver para que lado que ele está fazendo, ó. Então eu vou selecionar aqui até aparecer o lado que eu quero. Vou aumentar um pouquinho o tamanho e olha só, ele gerou aqui a nossa projeção da fita LED para esse lado aqui da parede. Aqui eu também consigo fazer spots. Então olha que interessante, eu clico aqui para fazer o spot e aí eu vou nessa opção aqui, ó, clique em uma face no projeto. Aonde eu clicar ele vai fazer esse spot. Então olha só, cliquei aqui na parede, ele fez esse spot aqui na parede. Digamos que eu clique no teto, como que fica? Cliquei aqui no teto e ele fez um spot ali pra gente no teto. Então olha, você pode posicionar a tua câmera, por exemplo, e falar assim, aqui eu tenho um spot. Ele vai posicionar para você aquele spot. Eu posso colocar, por exemplo, no chão, e ele vai fazer aqueles spots de jardim, talvez para cima. Então olha que interessante essa funcionalidade aqui também. Você tem aqui uma opção para você limpar todos os espelhos e luz que você fez, vai que você não quer, né? Só quer testar. E também a gente tem alguns blocos aqui, caso você queira fazer isso manualmente, tá? Não recomendo você usar, mas tá aqui, caso você queira usar isso aqui. Eu apertando uma vez ESC, eu saio daquele modo de spot que eu estava. Estatísticas, então a gente vai ter aqui estatísticas do nosso projeto. E olha que legal, eu consigo trazer aqui, como a gente já viu antes, as estatísticas aqui do meu projeto. Você pode comparar com a de antes, vai ver que tudo já atualizou. Aqui a gente tem uma opção também que permite com que a gente limpe nosso arquivo. É sempre interessante, antes de você usar qualquer uma dessas funcionalidades, inclusive, você salvar o teu projeto, vai que, sei lá, pesa um pouquinho e acaba travando ali teu arquivo. Você não quer isso, você não quer perder teu SketchUp. São funcionalidades que às vezes pesam um pouco, então é interessante você manter teu projeto limpo, usando inclusive esse botão aqui de limpar. Ele vai demorar um pouquinho mais a fazer essa limpeza. E olha só, ele já trouxe aqui pra gente uma otimização do nosso projeto. E aqui eu tenho uma organização de layers do teu projeto. Então você vai clicar aqui, ó, em organizar as camadas, né, as tags do teu projeto, e ele vai fazer essa organização para você. Se tiver algumas tags ali fora, alguns itens fora de tag, inclusive, ele vai fazer toda uma organização para você. Vamos esperar ele terminar aqui, eu já te mostro como que ele faz isso. Olha só, ele organizou aqui para mim 101.000 entidades fora de tag. E aí a gente consegue vir aqui nas nossas tags, etiquetas, né? E ele gerou aqui todas as layers atualizadas, os nossos grupos aqui pra gente. Voltando aqui pro plugin, e a nossa última opção é essa aqui de 360, que basicamente ela vai configurar para você uma imagem 360. Então se eu vir aqui, eu também vou ter esse preset, ó, 360,
360, 180. Eu consigo fazer esses dois tipos de imagem. Eu vou clicar aqui, a gente vai fazer essa imagem 360. Só antes, eu quero te mostrar para você as outras abas que a gente tem, que são coisinhas básicas. Se você clicar aqui nessa opção, ele vai abrir para você a pasta no teu navegador, onde você vai conseguir encontrar o projeto que você está usando. Então aqui está armazenado todas as imagens que você já gerou dentro desse projeto e também as tuas estatísticas, né? Aquelas estatísticas que a gente viu aqui. Também você tem uma opção aqui de minimizar a tua tela para ela ficar menor. Às vezes tem um computador um pouquinho menor. Claro que vai ficar um pouquinho limitado, então é bom você manter ela alta aqui, mas tem essa opção também. E aqui a gente tem a opção de levar você para o site do Withdraw, então não tem muito segredo. Você clicar aqui, ele vai abrir o Withdraw para você. E aqui em Settings, você vai ter a opção de selecionar o idioma. Caso eu tenha colocado o idioma errado, você tem aqui nas opções para mudar ele. Checar a atualização. Então é sempre importante que você mantenha teu plugin atualizado. Caso às vezes ele não consiga baixar uma atualização, acesse nosso site e baixa a atualização atualizada. E aí você vai conseguir importar ela aqui dentro, apaga a antiga e coloca a nova. Voltando aqui, a gente vai ter então o nosso 360. Você pode configurar ele por aqui. Uma coisa que eu gosto de pôr é PNG e qualidade máxima. Bom, se você vir aqui em galeria agora, ele vai ter aqui o nosso 360, como a gente tinha olhado. A imagem está aqui. Porém, né, a gente fez ela fora do lugar, então bora lá fazer outro 360. Vou minimizar aqui o plugin. Para você fazer uma imagem 360, você precisa colocar bem no meio, né? Porque pensa que a imagem, a tua câmera é um pivô. Então, toda a imagem vai ser ao redor. Abre o plugin novamente. E aqui você vai ter algumas opções, como a resolução. Quanto maior você colocar uma resolução aqui, mais pesado vai ficar a tua imagem. Você consegue colocar o estilo, né, da geração que você quer, que é basicamente isso aqui. Você pode selecionar a qualidade, eu vou colocar 100, como eu tinha te falado, e PNG. E aí agora, a gente vai gerar aqui o nosso 360. Ele gerou aqui o nosso 360. Se eu vir aqui na galeria, ele vai estar aqui, ó, o nosso último. A gente pode até conferir como ele ficou. Nessa visualização ele fica um pouquinho debilitado. E aí o que a gente pode fazer? Clica aqui em enviar para o Withdraw. Inclusive nessa tela de galeria aqui você consegue consultar todos os teus projetos, tá? Então digamos que você teve outro projeto ali que você fez, você pode vir aqui e consultar a pasta dele, tá? É bem legal também. Pronto, a minha imagem já está aqui dentro do Withdraw. Eu posso botar para renderizar agora. Selecionei as minhas opções e coloquei para renderizar. E olha isso aqui, a nossa imagem 360 foi gerada. Agora eu consigo baixar ela aqui e usar um softwarezinho de passeio virtual como esse aqui que eu tô te mostrando, para a gente analisar como ficou essa imagem. Distorcer um pouquinho aqui o Nano Banana, o nosso espelho, mas olha que incrível para você apresentar para o teu cliente que fica essa imagem aqui. Outra coisa que funciona muito bem é você gerar só 180, tá? Que daí é menos detalhes para a inteligência artificial analisar. Bom, pessoal, essa aqui foi nossa aula sobre o plugin do Withdraw. Como eu falei, ele é um plugin gratuito, é para você baixar, usar no teu dia a dia, otimizar os teus projetos com ele. Tenho certeza que vai te ajudar muito se você aprender a usar ele da forma correta. Qualquer dúvida ou problema, você pode chamar a nossa equipe no suporte. E é isso aí, muito obrigado e valeu!